Hello, peoples! Vamos começar a nossa live aqui, nosso segundo episódio do H9 Podcast. Vamos aqui chamar... Opa, já chegou o Luizão. Vamos falar um pouco sobre prevenção de lesão e performance. Hello, teacher! Opa. E aí, mestrão? Beleza? Beleza, cara? Tranquilo, tentando arrumar o celular aqui para ele não ficar caindo. Vamos dar uma guitarrinha no celular. Tentando ajeitar aqui. Boa. Dá uma ajeitada aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco aqui. Tô com o Luizão aqui, professor que deu aula para mim lá no Einstein recentemente, lá na pós-ortopedia. E nós vamos estar falando um pouco sobre prevenção de lesão e performance. Vamos falar um pouco sobre a jornada do fisioterapeuta, a visão, e o que eu quero que você se coloque na posição de aluno. Eu aqui, ó, papel, já tô papel na mão aqui, papel e caneta na mão, porque a nossa ideia aqui, pessoal, é trazer para vocês a filosofia dos fundamentos, tá? A nossa ideia aqui não é trazer a receitinha de bolo, não, a gente quer, o objetivo é fazer a galera pensar, a galera entender, a galera chegar na sua solução, de acordo com os seus problemas, de acordo com as suas necessidades, entendeu? E nesse nosso bate-papo aqui, nosso objetivo é trazer para vocês essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio. Certo, Luizão? Perfeito, perfeito. Olha lá, esse é meu chefe aqui, ó, já tem, galera já tá aqui, como é que fala, já evidenciando aqui o Luizão. Luizão! Esse cara aí, o Danilo, meu, quando você vier para Campinas, se você quiser ingresso, poder entrar em balada, essas coisas, esse é o cara para você poder conversar. Ele é o cara? Ele é o cara. O Luiz Henrique é em Guaxupé, ele consegue essas coisas lá em Guaxupé, meu. Boa! Boa! E para Campinas dar um rolezão com a patroa, levar ela para fazer uma parada diferente, já sei quem eu vou procurar, então. Ah, não, você é com a patroa, então não procura o Danilo, porque o Danilo é só gambá esbórnia forte mesmo, assim, cara, então cuidado. Esse é tranquilo. Boa! Luizão, antes da gente começar esse bate-papo, fala um pouquinho sobre você, cara, fala um pouquinho da sua formação acadêmica, acho que vai ser interessante para as pessoas entenderem do nível do sarrafo que a gente vai estar conversando hoje. Bom, vamos lá então. Primeiro, obrigado pelo convite aí, meu, mais uma vez. Meu nome é Luiz Escola, eu sou fisioterapeuta, eu sou formado pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Depois eu fiz a minha residência na Santa Casa de São Paulo em 2009, 2010, algo assim. Eu sou mestre em fisioterapia pela Universidade da Cidade de São Paulo também. Atualmente sou doutorando em fisioterapia também pela Universidade de São Paulo, Universidade da Cidade de São Paulo. E sou sócio aqui da Cinetics Physio, aqui em Campinas, dentro do Instituto Wilson Mello. Top! Pô, galera, o Luiz, conheci o Luiz lá na aula da pós. Pra quem não sabe, aí faço especialização em ortopedia multiprofissional. Então, sou profissional de educação física e a ideia é entender cada vez mais dos fundamentos que estão por trás, principalmente os mecanismos de lesões. Eu que trabalho bastante com esportistas, principalmente. Então, é a gente entender um pouco mais sobre todos esses mecanismos, tudo que está em volta da lesão, propriamente dito, que é o que eu mais busco. Então o Luizão deu uma aula pra gente lá, meu, sensacional, aí falando sobre a questão da ciência, né, de você buscar as práticas com evidência científica, e foi uma aula muito interessante. Eu tenho certeza que tudo que ele falar aqui vai agregar bastante na sua conduta profissional. Luizão, fala um pouquinho pra nós, cara, por que você escolheu a fisioterapia esportiva, cara? Qual foi onde que ela apareceu na tua vida?
Cara, na verdade é o seguinte, eu não queria ser fisioterapeuta, né? Ah, Eu queria ser um atleta olímpico de handebol. Aí acabou que eu comecei a jogar handebol, eu tinha 13 anos, e até hoje ainda dou uma arriscada. Só que na época que eu tava jogando sério mesmo, como todo mundo que pratica esporte, eu tava me enveredando para os caminhos da educação física, né, cara? Eu queria ser educador físico, eu queria trabalhar com handebol. Só que legal. aí, cara, eu comecei a ter muita lesão no ombro na época, né? Olha o meu primo falando aí, meu primo também é jogador de handebol, lá de Governador Valadares. E Joguei aí, handebol também. Joguei até no Instituto Ayrton Senna na época da ensino médio. então, olha aí, então tá todo mundo em casa aqui. E aí, cara, eu comecei a ter algumas lesões no ombro e tudo, a carga de treino era muito grande, etc. E aí foi quando eu conheci a fisioterapia. Já sabia que existia, mas não sabia do que se tratava. Cara, aí foi amor à primeira vista, assim. Aí eu peguei, olhei e falei, puta, eu acho que é isso que eu quero fazer. E batata, cara. Foi isso que eu fiz e não me arrependo nem um pouco da minha decisão. É o que eu faço até hoje, todos os dias. E, cara, completamente apaixonado pela fisioterapia. Top. Luizão, quando você entrou nessa, pô, me apaixonei, entrei no mundo da fisioterapia ali e tal. Quais foram as suas referências na época ali que você ingressou, né, na faculdade? E aí você, bom, mestrado, doutorando e tudo mais. E quais são as suas referências hoje? Então, quem que você olhava lá atrás e quem que você observa agora, assim? Quais são as suas referências? Cara, na verdade, quando eu entrei na faculdade, assim, etc., as minhas referências dentro da área de fisioterapia eram alguns professores que eu tinha mesmo. Então eu lembro que, bom, eu tenho o professor Eduardo, que foi o cara que me deu meu primeiro emprego, assim, é meu mentor até hoje, foi meu padrinho de casamento. Meu filho, se fosse menino, ia chamar Eduardo por causa dele, cara. Ô, louco. E é verdade, é Importante isso verdade. aí. Então, assim, é um cara que, meu, me ajudou muito, assim, na minha carreira, me ajuda até hoje, na verdade. Tanto que eu até brinquei, quando eu vim aqui para Campinas, cara, eu tinha 30 anos, quando eu vim aqui para Campinas, 31. E eu até fiz um post no Instagram falando disso daí, que era a primeira vez que eu estava trabalhando sem ele. Porque eu tinha trabalhado de um jeito ou de outro, assim, eu tinha trabalhado só com ele a minha vida inteira. Então, assim, cara, Caraca, ele foi um professor que foi uma grande referência para mim. Eu tive um outro professor também, na época da faculdade, que também foi uma referência enorme para mim, que foi o Rodrigo. Hoje o Rodrigo, ele é fisioterapeuta, acho que da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, alguma coisa assim. E, cara, na época eu lembro que eu gostei muito dele porque ele dava aula de física esportiva pra gente na faculdade e ele era um cara bem novão, assim. Tipo, na aham. época, cara, ele devia ter, sei lá, uns 26 anos, 25, alguma coisa assim. E ele, eu nunca me esqueço disso, porque ele foi o primeiro cara que entrou na faculdade e deu um artigo pra gente ler. Caraca, Então, que legal. foi uma coisa que me marcou bastante, assim. E além disso, cara, a gente tinha os caras do futebol, assim, né? Que eram os caras que a gente conhecia de reabilitação esportiva. Então, o Ricardo Sasaki, o Filé, o Beto, que na época trabalhava no Corinthians, tinham esses caras que a gente via em congresso, assim, a gente falava, caramba, né? Um dia posso, um dia eu quero ser parecido, pelo menos, com isso daí. Aí, meu, o tempo foi passando e essas referências, na minha cabeça, pelo menos, elas continuam assim até hoje, né? Porém, conforme a gente foi, né, eu fui fazendo residência, mestrado, essas coisas todas, eu fui começando a conhecer uns caras até de fora do Brasil, assim, conhecendo uns outros caras aqui do Brasil também. Então, hoje, quando eu falo de caras aqui do Brasil, que eu penso em, eu fico até um pouco com medo de falar isso, com medo de esquecer alguém na hora, assim. Mas se eu for citar alguém, eu vou citar o Rodrigo, que hoje é meu sócio aqui em Campinas, então o Rodrigo Vasconcelos, que também sempre foi, até antes de eu conhecer ele pessoalmente, já era uma grande referência para mim. É, Cara, eu tenho o Thiago Fukuda, que foi meu professor também, uma referência, o Flávio Brick, que também foi meu professor, uma baita referência para mim, o Diego também foi meu professor na residência, e aí, acho que clinicamente falando, assim, é nessa linha que eu sigo, e tem os ídolos na pesquisa, que é outro papo, né? Legal, cara. Você vê como é.
como é importante, assim, você estar próximo das pessoas, né? E quando a gente está ali quando você está na posição de professor, ou quando você está na posição de aluno também, essa questão de buscar a proximidade, porque com certeza a gente tem muito. Eu sempre aprendi muito com os meus professores, sempre procurei estar muito próximo. No entanto, né, até te convidei aqui para a gente estar fazendo. Pra gente estar fazendo essa live, porque com certeza, assim, cara, tem muito a aprender. Bom, você comentou da clínica, né? Você comentou da clínica e você já trabalhou com outras modalidades esportivas, já trabalhou com equipes, modalidades esportivas? Cara, não diretamente, assim. Eu já trabalhei em algumas situações com equipe, principalmente com handball, mas eu nunca fui o fisioterapeuta de um time. Legal. Às vezes eu até comento isso daí com o pessoal, com algumas pessoas, assim, que os caras falam, né? Ah, reabilitação esportiva, pô, legal, em que time que você trabalha? Cara, e não necessariamente você precisa estar nessa linha. Exatamente. Exatamente. As pessoas acabam meio que associando, né? Tipo, fisioterapeuta esportivo tem que estar dentro de uma equipe, ou preparador físico tem que estar dentro da equipe. Se não tiver dentro de uma equipe, você não serve, então. Não é bem por aí, né? Muitas vezes você acaba fazendo o trabalho, e hoje acho que isso está sendo cada vez mais interessante, que aí você vem com Cristiano Ronaldo, você vem com LeBron, você vem agora com o Vini Júnior, que falou bastante sobre isso, o Rodrigo, que é justamente buscar esses profissionais fora da equipe, daquele ciclo coletivo, dentro da equipe que ele está, que é para justamente buscar essa performance, buscar esse rendimento, minimizar a chance de lesão. Então, isso foi ótimo, assim, eu já sabia da pergunta, mas a resposta, mas quis fazer essa pergunta justamente para levantar essa bola, né? Que às vezes as pessoas ficam esperando o cara que trabalhou no clube pá, que quer dizer que não é por aí. Muitas Exatamente. vezes, muitas vezes esse cara tá fora do âmbito da equipe ali, trazendo todo esse suporte para esses atletas. Porém, você tem sua clínica, né? Você tem o pessoal que trabalha com você, você lida com os profissionais da área da saúde, né? Não somente fisioterapeutas. E como que você vê esse trabalho dentro de uma equipe? Como que essa engrenagem funciona para você? Cara, na verdade, eu sempre tentei trabalhar com outros profissionais, mesmo quando eu não tinha eles dentro da minha equipe. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que para mim é o que eu me sinto até mais confortável para poder falar, que é o pessoal da educação física. Eu sempre dei muita aula para educador físico. Então, até hoje, na verdade, eu dou aula em algumas pós-graduações que nem tem fisioterapeuta. São pós-graduações só para o pessoal da educação física. E por causa disso, cara, eu acabei conhecendo muitos educadores físicos, assim, e até entendendo um pouco mais de como o trabalho desses caras podem complementar o meu como fisioterapeuta. Então hoje eu tenho a sorte que eu moro aqui em Campinas atualmente, né? Aqui em Campinas, cara, eu tenho uns 3 ou 4 educadores físicos, assim, que a gente tem um relacionamento bem próximo, até de amizade mesmo, e que a gente consegue lidar com esses meus pacientes, né? Deles acabam virando alunos, mas de uma forma um pouco mais próxima. Essa pós-graduação que eu dou aula de educação física, ela tem no Brasil inteiro. Então, cara, eu já fui para tudo que foi canto nesse Brasilzão de meu Deus aí para poder conseguir dar aula. Então, eu conheço muita gente por aí. Então, por exemplo, semana passada eu tive uma paciente que ela foi embora, ela morava aqui em Campinas, ela foi a trabalho, ela mudou para o Rio de Janeiro. Pô, Luiz, eu queria continuar com alguém lá, não sei o quê. Meu, tem alguém. Pode ficar tranquilo. Tem uma aluna, ex-aluna minha lá, que tal, que ela consegue tocar tranquilamente. Um abraço. Então, assim, cara, eu particularmente sempre lidei com isso de maneira bem natural, assim, porque eu acho até que é uma coisa para poder agregar mais no trabalho de todo mundo. Como que você vê essa importância do trabalho e principalmente, né, que uma coisa que você falou aí foi bem interessante, pô, dei vários cursos onde não tinha fisioterapeuta, tinha muito educador físico lá. E aí a gente começa os pontos chaves aqui do nosso bate-papo. Como que você enxerga a importância desses conhecimentos das áreas justamente para essa sinergia desse trabalho
multi ou transdisciplinar? Cara, eu acho que é essencial. Sempre costumo brincar que, principalmente quando a gente fala de fisioterapeuta e educador físico, eu sempre falo, quando eu falo de educador físico, alguma aula, alguma coisa, eu falo nossos primos da educação física. Porque, cara, eu acho que são duas profissões que elas trabalham bem próximas, assim. Uma pergunta que sempre surge para mim é o seguinte: Luiz, onde acaba um e começa o outro, cara? Aonde o fisioterapeuta para Eu e ia fazer começa. essa pergunta, nas minhas questões. Olha aí, já me adiantei, então, já me adiantei. Cara, eu acho que, na verdade, a questão é a funcionalidade. Então, assim, funcionalidade baixa, normalmente esse cara vai trabalhar com fisioterapeuta. Conforme a funcionalidade dele começa a ficar um pouco melhor, eu e, bom, toda a nossa equipe aqui, a gente já tem por hábito encaminhar pro educador físico. Então, eu nunca fui aquele fisioterapeuta que eu ficava com o cara 8 meses, 9 meses, 10 meses. Assim que o cara já pode começar a fazer um trabalho de academia, a minha ideia é já encaminhar ele para isso quanto antes, até porque eu sempre falo isso para todo mundo, para meus alunos, etc. Com certeza um monte de gente já me ouviu falando isso daí, que é o seguinte: paciente bom é paciente longe, cara. Então, na verdade, eu quero atender esse cara o mínimo possível, não o máximo possível. Então, é muito comum, por exemplo, um paciente nosso, ele ficar, sei lá, 1 mês com a gente, indo 3 vezes por semana, e depois ele começa a ir 1 vez por semana e vai 2 para academia. Só que o grande lance é, eu sempre encaminho esse cara para alguém que eu confio. Então a gente sabe que, meu, em qualquer profissão que seja, o cara pode ser engenheiro aeroespacial, não interessa a profissão. Vai ter cara bom e vai ter cara ruim. Eu não vou colocar o meu paciente na mão de alguém que eu não conheço. Então, se é um cara que eu já conheço o trabalho, que eu já confio e etc., eu faço esse encaminhamento o quanto antes para a gente poder conseguir fazer esse trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, enfim. Top. Muito bacana essa colocação sua aí. Bom, você trouxe a importância de entender, né, os conceitos, a linha de trabalho, a filosofia que envolve cada uma dessas áreas. Se fosse para dar, por exemplo, vamos elencar pontos-chave, digamos assim, key points. Quais seriam os key points para quem pensa em trabalhar ou pensa em prevenção de lesão? Quais são os pontos que você acha importante ali que o profissional ele precisa tá pensando? Cara, eu acho que a primeira coisa que o que a gente mais tem falado hoje é o seguinte, é a pessoa entender que, na verdade, a lesão, ela é multifatorial, né? Então é muito comum quando a gente fala em lesão, a gente pensar numa entorse de tornozelo, agora em épocas de tornozelo do Neymar aí, em uma entorse de tornozelo, uma entorse de joelho, alguma coisa assim. Mas a gente sempre tem vários fatores que levam esse indivíduo a ter uma lesão. Então talvez o primeiro ponto importante seja a gente conseguir entender que a gente já migrou desse ponto, onde a gente achava que era simplesmente o cara pisar num buraco no campo, e hoje a gente entende que você tem outros fatores importantes também que podem levar a isso. O segundo ponto é você conseguir estar antenado com o que a gente tem de mais atual em relação a evidências científicas para prevenção e tratamento de lesões, principalmente ortopédicas, musculoesqueléticas, esportivas, enfim, que é o nosso foco aqui. Então, a partir do momento que você está por dentro disso, você vai conseguir entender que, cara, muitas vezes a gente não consegue prevenir uma lesão. Então, muita gente fala assim, mas, pô, como é que fulano machucou de novo? Cara, às vezes, machucou porque tinha que machucar. A vida tem dessas coisas. E um outro detalhe importante é, quando você estuda, na verdade, que é uma coisa que eu percebo muito que falta na galera, são conceitos mesmo. Então, por exemplo, às vezes o pessoal fala, prevenção de lesão. Prevenção de lesão é o cara não se machucar. Meu, não necessariamente. Às vezes você fazer um trabalho de prevenção de lesão pode ser, primeiro, óbvio, você quer diminuir a probabilidade desse indivíduo ter uma lesão, ou diminuir o número de lesões de um grupo de pessoas, ou você pode fazer com que esse cara, sim, ele acabou se machucando, mas que ele volte o mais rápido possível. Então, ao invés dele ter uma entorse de tornozelo grau 3, ele vai ter uma entorse de tornozelo grau 1, que vai conseguir ter de volta. Que numa situação igual a gente
igual a gente está vendo agora a Copa do Mundo, é a diferença do cara conseguir jogar a segunda fase ou não conseguir. Então, acho que tudo isso são pontos essenciais para quem pensa em trabalhar com isso, assim. Esse é um ponto importante, né? Prevenção de lesão não é somente não ter a lesão. Se você diminuir o grau dessa lesão com o trabalho que foi realizado, cara, já é muito bom, né? Por quê? Porque esse indivíduo vai voltar, esse atleta, ele vai voltar ativa o mais rápido possível. Então isso é bem interessante, né? Até uma atleta minha que comentou agora há pouco aqui, né? Já posso, coach. Ela mandou aqui, ela acabou de fazer um LCA, acabou de fazer uma reconstrução de LCA. E no mesmo dia, ali na cama mesmo, fez a cirurgia, no meio da tarde, no outro dia de manhã, já estava na cama fazendo os trabalhos de recuperação, ao invés de romper total, rompeu parcial. Vários fatores envolvidos, musculatura forte, movimentação, movimentos com mais destreza do corpo, mais consciência corporal, você consegue diminuir o grau da gravidade que essa lesão. Isso também é prevenção de lesão. Boa, top, bem colocado. Trazendo nessa narrativa, Luiz, o que você enxerga aí de importância o que você enxerga de importante da biocinética, cara, nesse trabalho de diminuição de risco de lesão, trabalho de reabilitação e performance? Cara, principalmente quando a gente fala de lesões que são lesões traumáticas, né? Lesões agudas. Então, que agora eu tô falando de uma entorse de tornozelo, tô falando de uma lesão de LCA, por exemplo, que nem a sua atleta aí, uma lesão meniscal traumática, alguma coisa assim do tipo. Hoje a gente sabe que alterações de movimento, elas são um dos fatores que podem levar a esse mecanismo de lesão. Então, eu sou de uma época na fisioterapia, né, onde, quando eu estava fazendo a minha formação, se falava muito do mecanismo de valgo para tudo, né? Então, é o valgo isso, o valgo aquilo, o valgo que dá dor patelofemoral, o valgo que não sei o quê. Hoje, na verdade, o que a gente sabe isso não é um único fator. Então, assim, você não pode excluir a possibilidade de que uma pessoa ela precisa ter um mecanismo de lesão para ter uma ruptura do ligamento cruzado anterior, por exemplo. Então essa pessoa ela precisa ter um pé fixo no solo, uma torção do joelho no próprio eixo, uma inclinação do tronco. Tudo isso vai influenciar para uma lesão, por exemplo, de ligamento cruzado anterior. Então vale a pena esse trabalho também. Hoje, quando você vê os estudos, por exemplo, de entorse de tornozelo, você observa que atletas que saltam, né, e consequentemente aterrissam, é lógico, na hora que ele cai no chão, os que têm entorse de tornozelo, eles têm uma tendência de cair com os pés mais juntos e não com os pés mais afastados. Então, talvez isso também seja um ponto importante. Então, cada lesão vai ter a sua particularidade. O ombro do atleta, se a gente for pensar, uma outra coisa para a gente poder olhar em relação a isso também. Por exemplo, atleta que tem muita fraqueza, principalmente excêntrica, de rotadores laterais de ombro, atletas arremessadores, né, atletas overhead, acabam tendo uma predisposição maior para lesões. Então, isso é muito específico, depende muito de cada lesão, mas eu acho que tem um papel sim, mas só para a gente poder entender que é uma das coisas que vai influenciar isso daí, não é a bala de prata, né, que o fisioterapeuta, o educador físico, e que todo mundo, que o médico, que todo mundo tanto procura, né, uma coisa que vai resolver o problema, e não é, hoje em dia a gente sabe que não é assim mais que funciona. Legal, cara, bacana. Então, quanto mais adaptado a movimentos, acho que quanto mais adaptado a movimentos que essa pessoa tiver, né, vários padrões de movimento, vários planos, vários eixos, isso já vai ajudar a uma adaptação neural, digamos assim, quando algum, entre aspas, movimento, como por exemplo um valgo numa aterrissagem acontecer, teoricamente o sistema neural ali do indivíduo vai estar um pouco mais adaptado. Isso pode diminuir a chance de lesão ou estou viajando aqui? Não, concordo com você, cara. Concordo com você. É por isso que dentro de um programa de reabilitação, seja quem for que estiver fazendo, é importante você expor essa pessoa, esse atleta, enfim, ao maior número de perturbações e variações possíveis dentro da prática daquela pessoa. É claro, eu sempre falo isso também, que a gente nunca vai conseguir fazer igual é no campo, igual é na quadra. Então,
eu vou dar o exemplo do handball aqui, já que a gente estava falando disso, você pode fazer todo o trabalho de prevenção que você quiser no mundo. Só que nada disso supera quando esse cara está na quadra e alguém puxa o braço dele. E você não vai treinar isso dentro da sua clínica, da academia, do estúdio, enfim. Você vai acabar, isso daí é uma coisa que acontece na hora. Ah, mas o cara, eu fiz um treino com ele, superfície estável, se você gosta, superfície instável, enfim, o que você quiser. Beleza, esse cara vai pro campo, ele pisa num buraco, entendeu? Você não treinou isso daí lá dentro. Então tem algumas coisas que a gente nunca vai conseguir controlar, mas dentro do que você consegue, a ideia é que você consiga deixar esse cara o mais adaptado possível, da forma como você falou. Eu rompi a LCA pisando no buraco. Fui chutar a bola, na hora que eu pisei, torceu. Foi pisei no buraco. E não tem como. Tem como você não vai ver, você não vê e simplesmente acontece. Na hora eu tive um parcial, mas depois de um tempo aí rompeu total. Aí não teve jeito. Tanto que hoje, papo de boteco, assim mesmo e tal, quando você está tomando uma ali e tudo, a gente começa a conversar. A gente, né? Será que é possível você ter a prevenção dessa lesão mesmo? Será que você consegue? Porque, cara, é um movimento tão brusco na maioria das vezes. Então, será que a gente realmente tem a capacidade? Será que os nossos programas de prevenção são tão bons que você consegue impedir uma lesão? Você consegue impedir que um cara do seu tamanho, por exemplo, quando você vai torcer o joelho, que você consiga ter controle de movimento, uma boa adaptação e uma boa força muscular para poder trazer essa perna de volta? Cara, não sei. Não sei. A gente faz o que pode, mas é difícil. É difícil. Muito difícil. Muito difícil. Trazendo essa perspectiva, Luiz, dos mecanismos de lesões, né, esses trabalhos preventivos e tudo mais, isso são fatores extrínsecos, né, que não tem como você... Fatores inerentes que não tem como prever, não tem como simular, nada disso. Mas dentro daquilo que nós podemos controlar, dentro do nosso trabalho, tá? No seu caso, aí do pessoal com a fisioterapia, no meu caso, com a preparação física, o que você, dentro da sua experiência e ao longo de vários estudos e tudo mais, o que você coloca ali como pontos que podem vir causar essas lesões? O que você enxerga dentro daquilo que a gente pode controlar? Cara, na verdade eu divido isso em categorias diferentes para diferentes lesões. Então, por exemplo, como a gente estava conversando aqui, a gente deu muitos exemplos até agora de lesões agudas, né? Então é o LCA, é entorse de tornozelo, etc. Isso a gente consegue muitas vezes prevenir com um bom trabalho de fortalecimento muscular, um bom trabalho de controle motor e principalmente quando esse cara... É porque assim, né? A real é que a gente faz pouco trabalho de prevenção de lesão. A maioria das pessoas procuram a gente o seguinte: eu já me machuquei e agora eu não quero me machucar de novo. Então isso é uma outra conversa. Eu acho que eu conto nos dedos de uma mão as pessoas que eu já atendi que nunca tinham tido uma lesão e vieram procurar porque não queriam ter a primeira. Então são coisas diferentes. Aí, então, nesse caso, além disso, uns bons critérios de alta para a gente também conseguir devolver esse cara com a menor probabilidade possível de ter uma nova lesão. Então, isso eu estou falando de lesões mais traumáticas, lesões agudas. Agora, vamos pensar numa coisa que não necessariamente está envolvida com trauma. Por exemplo, vamos pensar numa dor lombar que um atleta pode ter, numa dor cervical que um atleta pode ter. Que a gente sabe que muitas vezes isso não está ligado diretamente com trauma. O atleta não tomou uma pancada nas costas e está com dor, ele não tomou uma pancada no pescoço e está com dor. Aí, nesse caso, eu acho que é muito importante a gente entrar com uma questão de educação para esse cara. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, agora, rapidinho, aqui na minha cabeça, estão me vindo 3. A gente tem pelo menos 3 trabalhos que eu conheço que eles falam de atletas olímpicos. Então, a gente está falando, talvez, do ápice do que um atleta poderia ser, né, na carreira dele. Então, falar de atletas olímpicos e que esses caras eles têm alterações em exames de imagem, mas não apresentam dor. Então, muitas vezes esse cara, ele tem uma dor lombar e ele tem um fácil acesso, muitas vezes, né? Então, ele vai lá, faz uma ressonância magnética, por exemplo. Aí dá uma protusão discal na ressonância dele.
ele fala, tá aqui a razão da minha dor. É essa protusão discal. E não, né, meu? Não necessariamente. Essa protusão já estava ali antes. Então já era para você estar com dor há muito tempo atrás. Então essa questão de educação desses caras também é muito importante. Quando você diz educação, você está falando sobre o quê, meu? O que seria? Boa. Educação, eu tô querendo dizer você conseguir dar um alto manejo para esse cara daquele quadro que ele tem. Então, por exemplo, eu consegui explicar para ele que a dor não necessariamente está ligada com uma lesão tecidual. Isso é uma coisa essencial para a gente falar para um atleta hoje. Então, voltando agora no tornozelo do Neymar, né? Várias pessoas mandaram mensagem para mim perguntando: pô, mas vai dar para ele jogar a Copa ainda, cara? Mas como assim? Ele vai conseguir voltar? Mas mesmo se ele tiver lesão ligamentar, falei, cara, eu acho que ele consegue. Porque primeiro que ele está fazendo um tratamento absurdo lá, né? Ele está tratando lá de hora em hora, 2 em 2 horas, não sei como é que a equipe tá manejando, mas tenho certeza que é de uma maneira que é de uma maneira muito boa. E aí você conseguir explicar para ele, falar, olha, vem cá, você tá com essa dor aqui agora, mas, cara, não necessariamente essa dor aqui ela tá associada com uma lesão do seu tecido. Você tem um processo inflamatório que ele vai ceder em algum momento, com certeza, mas que ele não necessariamente está ligado com essa lesão. E quando a gente vê essas lesões mais, entre aspas, agora que eu vou colocar as aspas aqui, essas lesões mais crônicas, que a gente está falando de dor lombar, dor cervical, etc., dor no ombro, dor inespecífica no ombro, que muito atleta tem, a gente conseguir explicar para esse cara que aquela dor que ele tem vai passar, mesmo que aquela lesão tecidual não esteja curada. Porque, na verdade, aquilo é simplesmente um mecanismo de defesa do cérebro dele e do sistema nervoso central. Então, educação é quando a gente consegue colocar esse cara a par desses conceitos atuais, principalmente de neurofisiologia da dor. De uma maneira simples, claro, né? Tá. Então, podemos pensar, então, pensar então que a lesão ou o mecanismo das dores não necessariamente está ligado com a lesão direta. Né? Perfeito, é isso mesmo. Tá. Legal. E aí, vamos aproveitar então até mesmo essa temática que você estava falando da lesão do Neymar, a lesão do Danilo ali. Como que você vê ali de ponto-chave de atuação aí do fisioterapeuta quando a gente pensa nesse processo de reabilitação para acelerar o retorno desse indivíduo para essa atividade? O que o fisioterapeuta ali ele tem que observar, ele tem que olhar, já que você falou que muita coisa relacionada à dor não está totalmente direcionada e diretamente relacionada a essa lesão, qual é a visão aí que nesse olhar mais de cima aí do drone que é importante o fisioterapeuta ter? Cara, quando a gente pensa num atleta de alto rendimento, que ele está no meio de uma competição e que ele tem que voltar o mais rápido possível, né? Você pega, por exemplo, uma Copa do Mundo, que é uma competição de tiro curto, né, meu? Você tem ali 6 semanas de competição, por exemplo. Talvez o que você vai conseguir fazer nesse momento é uma sintoma. Então, o que eu quero fazer ali, o que eu gostaria de fazer com um cara desse é drenar, porque a gente viu, né, o tornozelo, por exemplo, o Danilo, nem cheguei a ver o que aconteceu com ele, porque, coitadinho, foi relegado a segundo plano por causa da lesão do Neymar, né? Mas o que você quer é cuidar de sintoma, então melhorar edema, melhorar dor, etc., dar descarga de peso para esse cara. E aí vem a fase que é até um pouco mais complicada nesse momento, que é o seguinte, é você conseguir deixar o cara seguro do que ele vai fazer. Então, por exemplo, se você pega um atleta que ele tem muita característica de arranque, ou que ele tem muita característica de aceleração e desaceleração, uma entorse de tornozelo, ele pode acabar ficando com um pouco de medo de fazer aquele movimento. Então, muitas vezes, o que você quer é até mais devolver essa segurança para o cara. Então, eu sempre deixo essa dica para a galera que eu falo, quando você está reabilitando, quando você está junto com um atleta, tratando um atleta, seja o que for, uma pergunta que eu sempre faço para a pessoa quando eu passo, principalmente quando eu passo um exercício novo, alguma coisa assim, você está confiante para fazer isso? Ah, Luiz, pô, cara, não sei, não estou muito confiante ainda. Então a gente dá um passo para trás e aí a gente começa a trabalhar de novo. Porque muitas vezes o cara não tem dor, o cara não tem edema,
o cara não tem nada que justifique isso, né? Pelo menos do nosso ponto de vista. Só que aí, quando ele vai, ele ainda não está simplesmente com confiança poder fazer aquele gesto. Então, isso daí também é um ponto muito importante para a gente poder olhar. Então, eu tenho que pensar na segurança, eu tenho que pensar nas ações que ele faz, certo? Tô tentando elencar aqui, porque como eu falei, tô na postura de aluno aqui, tô anotando, tô marcando os key points aqui. Key points aqui. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, dar segurança para esse atleta, para esse indivíduo, as ações que ele vai realizar, isso vamos pensar sendo atleta ou não. Sim, vamos sim. analisar as ações que ele faz, segurança para ele. Passei em branco alguma coisa? Sintoma, né? O que ele tiver de sintoma, a gente vai tentar cuidar também. Sintomas. Legal. Fez o trabalho de reabilitação. O que você observa? Você já falou lá atrás de funcionalidade, recuperou funcionalidade, já passo ali pro preparador físico, profissional de educação física, enfim. Mas o que você observa? Fora a questão da funcionalidade, vocês geralmente utiliza algum mecanismo ali de análise, de índice, de algum fator para poder passar para o profissional de educação física? Como é que é isso? Como é que é geralmente a sua atuação? Cara, é aquela resposta que o professor adora dar sempre, né? Que é o famoso depende, né, cara? Porque depende do momento que essa pessoa vai ser, entre aspas, assim, né, transferida para outro profissional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já que a gente começou a falar um pouco de lesão de LCA, eu costumo encaminhar para o pessoal da educação física quando a pessoa ela começa a correr. E antes dela correr, o que a gente faz? A gente espera pelo menos 12 semanas, né? Para ela poder correr, então 3 meses. E a gente manda sempre para poder fazer o isocinético antes. Então a gente quer uma diferença de um quadríceps para o outro de menos de 30% para esse cara conseguir correr com segurança. Então se a Menos de perna... 30% do quê? De déficit de força ou déficit de força? Força. Então, se ele consegue, né, só dando um exemplo aqui, poder ficar simples, que eu não sou muito bom de conta, mas se ele consegue levantar 100 quilos com uma perna, eu espero que com a perna operada ele consiga levantar pelo menos 70. Aí, com isso, eu sei que eu consigo mandar ele para uma corrida de uma maneira um pouco mais segura. Isso se eu estou falando de joelho, né, num geral, assim. Agora, por exemplo, tornozelo. Cara, eu também peço isocinético. Na verdade, eu peço isocinético para quase tudo, tá? Porque é o padrão ouro para avaliação de força. E isso é o que todos os estudos mostram até hoje pra gente, que o isocinético realmente é o padrão ouro para avaliação de força. Agora, membro inferior. Cara, a gente usa muito aqui na clínica os rope tests. Então, rope test simples, rope test triplo, rope test cruzado por tempo, a gente não usa muito. Não usa muito não usa nada, na verdade. Se eu estou falando de membro superior, eu faço o teste em cadeia cinética fechada para o membro superior, que foi descrito e validado os valores normativos foi o pessoal da USP de Ribeirão Preto que publicaram esse trabalho e mostraram para a gente. Então a gente tem os valores esperados em pessoas saudáveis, então eu espero que essa pessoa esteja pelo menos próxima disso. Porque muitas vezes função não é só o cara conseguir colocar e tirar a camiseta, né? É a função específica que ele vai ter ali. E as pessoas, quando a gente fala de membro superior, elas esquecem muito de fazer essa avaliação em cadeia cinética fechada, né? Que membro superior sempre fica muito cadeia aberta, cadeia aberta, cadeia aberta. E a gente precisa olhar a cadeia cinética fechada também, porque isso vai ajudar a gente, como a gente estava conversando lá no comecinho do nosso papo, a diminuir o máximo possível a probabilidade dessa pessoa ter uma relesão. Então, esses são os principais pontos que a gente olha aqui, falando em linhas gerais, né? Se a gente for falar de LCA, tem mais coisas específicas, dor patelofemoral, artrose, enfim, tem mais coisas específicas para a gente olhar, mas em linhas gerais é isso. E quando a gente... Você falou de teste de força, né? Você costuma utilizar, então, aí o padrão ouro, que é o isocinético. E se por um acaso ali, dependendo de onde esse público se encontra ali, o profissional, ele não tem
ali o isocinético para poder utilizar como parâmetros de índices de força. O que você aconselha esse profissional a observar? Ou Cara, analista, que pode analisar? boa. Tem duas ferramentas que eu confio para avaliação de força hoje em dia que são validadas pela literatura. Como eu falei para você, o isocinético é o padrão ouro e isso é indiscutível, assim. Mas é um aparelho muito caro, é um aparelho grande, muitas vezes as Nem todos os pessoas... convênios cobrem, Exato. dependendo do convênio do atleta ou do indivíduo. Não têm acesso, etc. A outra ferramenta que eu gosto de usar é o dinamômetro isométrico manual. Então, Legal. também já é uma ferramenta um pouco mais acessível, assim. A última vez que eu olhei, um dinamômetro bom, isométrico manual, estava custando uns 5 mil reais, assim, que é muito diferente dos 100 mil de um isocinético, né? Então, já é uma coisa bem mais acessível e que a gente tem também para algumas articulações, a gente tem alguns valores normativos publicados na literatura hoje também. Por exemplo, para ombro, tem o grupo da Gilcook, não, da MCUS, que eles validaram todos os valores para rotações, para rotação interna, para rotação externa, tanto em ângulos mais baixos, em ângulos mais altos. Então, a gente tem esses valores normativos hoje também. Então, para mim, essas são as duas ferramentas que a gente pode usar e confiar, assim mesmo, para avaliação de Eu uso força. a Elastic, eu uso. Qual? Eu uso da Elastic. Cara, eu gosto da Elastic também. Eu gosto. A gente, inclusive, a gente até gravou um curso de avaliação de força usando esse da Elastic com o pessoal do Físio em Ortopedia. Eu não conhecia. Eu fiquei Inclusive, um tá até tempo. aqui segurando o tripé do celular para não tombar. Eu não conhecia o aparelho, eu fiquei com ele, tipo, os caras deixaram comigo um mês, assim, mais ou menos, para eu poder, né, conhecer, me familiarizar e tudo. E, cara, eu gostei bastante. Eu achei um aparelho bem. Uma coisa que hoje em dia é importante, né? Bem fácil de você guardar os dados. Então já É, fica no aplicativo ali no celular, né? É bem, muito mais. bem interessante. O Repetir o Henrique, estudo. eu tô vendo, manda para mim depois um e-mail lá, meu, que eu encaminho para você. Henrique já é parceiro velho, já esse daí. Depois manda para mim um e-mail lá que eu encaminho para você o trabalho, sem problema. Show. Bacana, legal. Trouxe pontos aqui muito interessantes relacionados a isso. Felipe, fiquei olhando aqui o vídeo e falei Felipe. Luiz, então você trouxe pontos bem interessantes aqui do que o profissional ele precisa pensar na reabilitação. Você trouxe pontos bem interessantes aqui na questão da reabilitação e de como você caminha ali ele para a performance já, para o trabalho propriamente dito, para o treinamento propriamente dito, já para ele voltar para a atividade dele, independente se é um atleta, se é uma pessoa comum. Você trouxe aqui pontos bastante relevantes. Nessa parte final aqui da nossa live, eu costumo fazer algumas perguntas para poder entender um pouco mais ainda sobre a pessoa que está como no fisioterapeuta ali, tá? Então, são perguntas que eu gosto de fazer sempre para poder entender um pouco mais. Luiz, cara, o que você, dentro dessa... Pô, passamos aí por um momento de bastante turbulência, né, de 2020 para cá. Considerando aí de 2 anos para cá, cara, o que você considera novos hábitos ou comportamentos que você acredita que tem feito uma diferença na tua vida mesmo? Nossa, cara, novos hábitos que tem feito. Novos Poxa, hábitos ou então comportamento, alguma coisa que você adotou. Porque a pandemia mexeu com todo mundo, né? sim. De 2020 para cá, estamos cabendo para 3 anos aí, né? Então, pô, minha vida mudou, acho que de todo mundo mudou. Dentro disso tudo, né? Dentro nesse novo momento da vida do ser humano, o que você acredita aí? Você adquiriu algum novo hábito, algum comportamento que você acredita que está fazendo você enxergar as coisas de uma maneira diferente ou viver as coisas de uma maneira diferente? Cara, na verdade, eu acho que com esse lance de pandemia que todo mundo viveu aí agora e tudo, todo mundo ficou pelo menos um período trancado em casa, né? Eu acho que até a gente da área da saúde, a gente não viveu isso tanto, porque a gente acabou saindo antes para poder trabalhar e etc. Enfim, mesmo quem é linha de frente, quem não é.
eu acho que é valorizar muito mais isso, assim, né, meu? O fato de você poder sair de casa, de você poder ir num parque, de você poder sair para correr, de você poder tudo isso que a gente ficou um período sem poder. E eu acho que uma coisa também que eu comecei a valorizar mais, principalmente depois que minha filha nasceu, né, cara? Minha filha fez 7 meses agora. Eu acho que depois que ela nasceu, eu comecei a levar algumas coisas menos a sério, por assim dizer. Então, às vezes, rola alguma situação onde eu falo, pô, podia me estressar, mas vou me estressar para quê? Então, acho que o Luiz, nessa fase, ele é um cara menos nervoso, menos estressado, cara, com certeza. Legal. Você pode até dar exemplo, tá? Vou te pedir duas referências aí, tá? Pode ser a parte profissional e pode ser da parte pessoal. O que você está lendo hoje, cara? Cara, na parte pessoal, na verdade, profissional, eu tô lendo o que eu sempre li, assim, né, cara? Eu tento ler os artigos que me interessam, que saem no momento e etc. Hoje eu tava lendo um estudo sobre telereabilitação, né, que eu acho que foi uma coisa que chegou com força nesse período, principalmente de pandemia e etc. E, cara, no âmbito pessoal, assim, eu tô terminando de ler uma saga, cara, que eu adoro, de um autor que chama Bernard Cornwell, um autor britânico. Ele escreve uma saga que chama As Crônicas Saxônicas, que é a história da criação da Inglaterra. Então tá no último livro agora, o herói tá sobrevivendo aí todos os livros, mas nesse acho que ele já vai morrer de velho. Eu já tô triste porque o livro vai acabar, cara. Boa. Cara, se você pudesse indicar um livro para nós, que livro seria esse e por quê? Geralzão, livro do que eu quiser. Cara, o que você quiser. Cara, deixa eu pensar um livro aqui. Olha, caramba, como que é o nome? Eu tô vendo a E capa do livro. justifica a sua resposta, viu? Eu tô vendo. Ah, lembrei o nome. O Poder do Hábito, cara. Eu li esse livro Ó, nas últimas férias que eu tirei de uma semana. Foi antes da minha filha nascer, a gente foi fazer uma viagem pra praia e eu consegui ler esse livro lá. Cara, é um livro sensacional, sensacional, onde ele mostra a justificativa que você quer, né? Eu acho tenho, que isso é impressionante. é que eu não tô perto dos meus livros aqui, que eu tô nas salas, não pegava aqui e mostrava. Mas esse livro custa, tipo assim, eu lembro que eu paguei R$ 30 na internet, assim, é bem barato. Mas, cara, é um ótimo livro porque ele mostra pra gente como que a gente consegue construir e desconstruir alguns hábitos que a gente tem. E o que eu gostei muito desse livro foi que ele mostra como que é a parte neurofisiológica mesmo disso, né? O que acontece no seu cérebro para você conseguir construir ou desconstruir um hábito. Então, acho que sempre quando a gente entende como uma coisa funciona, fica um pouco mais fácil de você manejar aquilo ali. Legal. Cara, vamos dar uma viajada monstra agora. Vai. Prepara para dar uma viajada mesmo. Cara, se você pudesse chamar para jantar amanhã três pessoas, três pessoas, pode ser vivos ou mortos, não importa, qualquer âmbito. Quem seriam essas três pessoas e por quê? Cara, 3 pessoas, vivos ou mortos, em qualquer âmbito, cara. Cara, eu acho que eu chamaria o meu avô, pai da minha Seu mãe, avô. que já faleceu. Já Faleceu em são duas março. pessoas, hein? Não, uma pessoa só. Falei, meu avô, pai da minha mãe. Ah, pai da sua mãe, você quer o meu avô e a minha mãe. Eu não, minha Por mãe que o pode seu juntar com avô? é, minha mãe pode juntar com a hora que eu quiser, ela tá aqui ainda. Cara, o meu avô, ele era um cara impressionante. Meu avô, ele estudou, acho que até a 4ª série, alguma coisa assim. E é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, assim. O meu avô, ele sempre contava essa história, ele trabalhou na Vale do Rio Doce, e ele falava que o trabalho que ele fazia, na época que ele morreu, né, hoje em dia, você tem que ter faculdade para poder fazer, e na época dele ele conseguia fazer sem ter faculdade, sem nada, porque é autodidata total, assim. Então meu avô era um cara sensacional.
Outra pessoa que eu chamaria também, que também já não tá mais entre nós, é meu sogro. Uhum. Cara, também uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida inteira, assim. Tipo, cara, sensacional também, já não tá mais por aqui. E a terceira pessoa, deixa eu pensar quem seria. É que eu tô tentando pensar alguém que não dava pra chamar normalmente, né, cara? Tipo, não tô pensando no meu pai, entendeu? Que meu pai eu posso chamar Uhum. ele pra poder jantar. Deixa eu pensar, cara. Pô, uma terceira pessoa. Cara, é pra viajar com força, assim, pra viajar Pode muito. viajar com força, parceiro, mas tem que ter uma justificativa. Pode viajar o tanto que eu quiser. Pode, quando você quiser, cara. Cara, eu queria chamar minha filha daqui a 20 anos, cara. Uou, Pra que gente top. poder. Pra eu poder perguntar pra ela se deu tudo certo, velho. Em que Poder, sentido? poder perguntar se a gente não deixou ela se matar de nenhum jeito, se ela não caiu, se ela não ficou com frio, não ficou com fome, não ficou nada, se ela tá feliz, se a criação foi boa, se ela gostou do jeito que ela foi criada. Mas tem que ser, Caraca, vai ter que ser daqui a 20 anos, que agora ela não essa foi sabe falar top, hein? ainda. Essa foi top. Eu tenho uns 5, eu nunca parei pra pensar nisso. Caralho. Nossa, mano, essa você mandou bem, hein? É porque eu acho que eu tô com saudade dela, porque ela não tá aqui em casa, tá com a mãe na casa da avó hoje, cara. Aí eu tô com saudade dela, tá? Tadinho de mim, né? Caraca, velho. Essa foi muito da hora. Vou ficar reflexivo nessa, hein? Cara, eu já fiz essa pergunta pra umas 30 pessoas, cara. Ninguém nunca falou isso. Nem eu pensei nisso. Essa surgiu agora aqui, cara. Não foi nada pensado, não. Caraca, que animal. Pra quem é pai, essa foi animal, cara. Meu, é. Essa foi muito boa, cara. Essa foi muito boa. Luiz, pra galera que tá chegando agora na área, cara, galera que tá entrando na área, que mensagem que deixa pra essa galera? Cara, eu sei que pode ser meio clichê isso que eu vou falar agora, mas o negócio é o seguinte: tem que estudar, meu. Tem que estudar. Isso não tem história. Então, assim, talvez mais importante do que você fazer uma formação, duas formações, 50 formações, mais importante que eu sempre tento botar na cabeça dos meus alunos, às vezes eu consigo, às vezes não, mas é o seguinte, cara, você precisa conseguir buscar a informação por você mesmo. Então, muitas vezes, pô, caramba, eu tive um professor, cara, que ele foi maravilhoso. Tá bom, mas amanhã esse cara não vai mais estar ali, entendeu? Amanhã você não vai estar mais na sala de aula com ele. Não quer dizer que ele vai morrer nem nada, mas você não vai estar mais na sala de aula com ele. E aí, como é que vai ser? Você precisa conseguir buscar a informação por você mesmo. Então, todas as perguntas que você fez difíceis pra caramba de responder, essa pra mim aqui foi a mais fácil, porque é o que eu sempre falo pra todo mundo. Falo, cara, aprenda a buscar por você mesmo qualquer informação que você quer. Então, hoje você recebe alguma coisa, sei lá, no WhatsApp, no e-mail, você vê na televisão, aprenda a checar essa informação, saber se ela é verdade, saber se aquilo ali realmente quer dizer alguma coisa naquele momento. Eu acho que isso é o mais importante, isso diferencia muito um profissional bom de um profissional meia boca. O cara que não depende só, o cara que vai até a fonte. Você não precisa pegar a garrafa de água e levar para ele. Legal, cara. Busca as informações por você. Essa foi muito bacana. E para finalizar, Luizão, bem clichê, tá? Você vai deixar uma mensagem, certo? O que você disser agora, todas as pessoas vão ver. Vai aparecer para elas no celular, na TV, no outdoor, no para-choque do caminhão ali por 30 segundos, e eles vão ver essa mensagem. Que mensagem, frase ou filosofia que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Não acredite em quem fala que vai tirar a dor em uma sessão. É tudo mentira para ganhar seu dinheiro e fazer você comprar curso, cara. Coloca isso no para-choque do caminhão aí, por favor. Faz a corrente. É tudo mentira essa história. O pessoal fala, não, vou te ensinar a tirar dor em uma sessão só. Isso não existe, cara. Qualquer pessoa que já viu alguém com dor na vida
sabe que isso não existe dentro da fisioterapia, dentro da educação física, dentro de não sei o quê. Coloca isso agora, ó, os caras aí, use kinésio, ó, a galera aí já aloprando. Cara, coloca isso agora, manda pra todo mundo no WhatsApp que você tiver, manda no grupo da família. Quem falar isso tá te enganando, cara, tá te enganando. Essa foi fácil também, obrigado. Não acredite que quem vai tirar a sua dor em uma sessão. Legal. Até minha esposa deu risada aqui agora, do lado. Já anotei aqui, cara. Luizão, curtiu o bate-papo, cara? Cara, demais, muito legal mesmo, Tentei obrigado. fazer esse então. Não, foi ótimo, adorei. Sempre que quiser, é só chamar aí que estamos aí, cara. É isso aí, senhores. Muito obrigado, Luiz, por esse bate-papo, por essa... Tentei fazer um bate-papo diferente aqui, não fazendo aquelas perguntas clichês sobre os métodos, que torceu, é melhor gelo, é melhor compressa quente. Não, nada disso. Vamos entender a cabeça do fisioterapeuta e não somente os métodos que ele utiliza para que você possa, como você trouxe aqui na sua frase, busque as informações por você. Só foi soltadas as chaves aqui, os insights para você agora poder estudar aí por conta, ou procurar, lógico, né? Procurar a fonte aí, mas você ir criando e transformando e transcrevendo o seu conhecimento. É isso aí, Luizão. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo bate-papo, obrigado pela disposição aí de estar batendo papo aqui com a gente no nosso H9 Podcast. Valeu, meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. E precisando, tamo aí, hein? Tamo aí. É isso aí, senhores. Mais um episódio aqui do nosso H9 Podcast. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau.